Faz Sentido, com Fabiana Sparrenberger e convidados. Olá, começa agora mais um Faz Sentido, hoje com o psicólogo Patrick Camargo, e o tema é sinais de que crianças e adolescentes podem ter TDAH. Quais são os sinais que os pais, cuidadores precisam estar atentos para levar os filhos, levar crianças, adolescentes até um serviço especializado? Lembrando que o Faz Sentido tem o patrocínio de Cognitar Psicologia e Gestão de Pessoas, conexões para transformar vidas. Confira nas redes sociais @cognitar.desenvolve. Também o apoio de Ubra Santa Maria Formação com Propósito e do Instituto de Psicologia de Santa Maria Patrick Ramos Camargo e educadora especial Cristine Leitão. Bem-vindo, Patrick, ao enésimo programa. Porque Olá. eu perdi a conta. Não sei quantos, né? A gente já fez junto. Que se perpetue, né? E então, hoje nós vamos falar vamos. de TDAH. TDAH ou TDA ou H. Né? Ai, fala como assim? Só H, fala? Fala, pode falar. Nisso a gente fala brincando. Na verdade, se divide em transtorno de déficit de atenção e hiperatividade ou somente transtorno de déficit de atenção que tu não tem a questão da hiperatividade. Mas todos... E só a hiperatividade? Tem. Tem também. Tem também. Mas todas as pessoas que têm o transtorno se lê TDAH, independente do tipo que é. Então, claro, esse transtorno, ele atinge muitas pessoas no mundo todo. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 73% da população é acometida por esse transtorno. Só que 73? 73. Só que desses 73%, nós temos o quê? Desculpa. Nós temos a questão de que muitas vezes o diagnóstico não é correto. Por quê? Porque diante das fases de desenvolvimento tem marcos que apresentam, que as crianças apresentam comportamentos disruptivos, apresentam uma energia a mais, então esses pequenos sintomas são confundidos. Porque a gente acha, mas é criança, é hiperativa. Não, mas é que é criança é assim mesmo. Exato, porque a linha é muito tênue. Criança tem que ser criança. Criança tem que ter energia. Eu me preocupo quando os pais muitas vezes dizem: meu filho é super tranquilo, quietinho, não dá problema. Super calmo. Super calmo. Ai, que medo. É super calmo, não dá problema nenhum. É um exemplo na escola, tá sempre quieto. Não que tenha que dar problema. Mas ter medo. Um comportamento eventualmente, né, que chame a atenção faz parte também de um desenvolvimento saudável. E aí entra muitas questões como a relação em casa, a relação na escola, as relações sociais, o comportamento em vários ambientes. Então o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade tem que ter muito cuidado na questão diagnóstica. E esse transtorno ele está sendo mais diagnosticado agora na vida adulta do que era antes, porque a impressão que se tem é que muitas pessoas descobrem que tem o transtorno só na vida adulta. Exato. Por quê? Porque antigamente não se tinha acesso às informações e as pesquisas não eram tão apuradas quanto hoje, não se falava sobre esse transtorno. Então, como hoje nós temos um acesso fácil à informação de qualidade, as pessoas estão indo em busca do que elas apresentam. E muitas vezes esses diagnósticos são feitos por profissionais, por multiprofissionais. Então, por psicólogos, por psiquiatras, por neurologistas e assim por diante. Por quê? Porque o transtorno de déficit de atenção, ele tem tratamento, ele não tem cura. Ele é um transtorno. Vai ter que tratar para o resto da vida. Exatamente. E aí entra as questões relacionadas às habilidades sociais, ao enfrentamento de situações específicas. Por quê? Porque ele não vem sozinho, né? Eu costumo brincar que eles vêm casados, né? Um combinho. Então, muitas vezes, num exemplo prático, a gente pode estar trabalhando, por exemplo, com um paciente que está apresentando sintomas relacionados ao humor, né? Um sintoma de um transtorno depressivo e lá por algum momento, começa a apresentar os sintomas relacionados ao déficit de atenção. Ou seja, o déficit de atenção está mascarado nesse momento e a gente está tratando para depressão, como pode ser o processo inverso.
Então, esse olhar mais apurado, a questão de fazer uma boa investigação, de investigar como que foi o desenvolvimento, a questão da alimentação, do sono, todos os registros necessários para o desenvolvimento, nós temos que saber, nós temos que ter esses dados. Vamos lá para ver o que o público que participa sempre conosco no Instagram entende por TDAH. Perguntamos, você sabe o que é o transtorno? Sim, 86%, não 12%. E não sei do que se trata 2%. Né? Ou seja, as pessoas estão sabendo, só que este saber, muitas vezes, é pelo dito popular, né? Pela aquela ciência popular eu sei que é uma falta de atenção. Aquela criança está sempre com a cabeça no mundo da lua. Exato, que se distrai. Ou aquela pessoa ou aquela criança não para um minuto. Uhum. E aí a gente tem muitos exemplos. Então, no caso das crianças, tinha um desenho que, consequentemente, as crianças de hoje não conhecem, né? Não devem conhecer, que é o Fantástico Mundo de Bob. Né? Não sei se tu lembra, Fabiana, acho que tu não é desse tempo, tu é do ano 2000 agora, né? Até mais jovem, não, lembrei. Bem mais jovem do que tu. Então não é do teu tempo, é do meu. E aí o Fantástico Mundo de Bob, realmente, o Bob vivia naquela fantasia e ele estava sempre disperso, ele tinha aquela atenção diminuída, ou seja, é uma representação do TDAH. Então, se a gente pular, né, para nosso ano de 2023 e para nossa realidade, hoje em dia nós temos leis que dão suporte para quem é portador desse transtorno. As escolas, nos seus atendimentos especiais individualizados, também dão esse suporte. Muitas vezes, na grande maioria, as crianças necessitam de algum monitor específico para poder acompanhar, porque juntamente com o déficit de atenção, aparece problemas relacionados a uma descalculia, uma disgrafia, né, problemas de aprendizagem. O que é descalculia? Minha nossa, só pelo nome já fiquei apavorada. Tá, traduz aí. São problemas de aprendizagem, problemas não são transtornos de aprendizagem, são dificuldades que é apresentada ao longo do desenvolvimento escolar, como não conseguir, muitas vezes, escrever corretamente, verbalizar, fazer contas. Então, a descalculia relacionada a contas, disgrafia relacionada à escrita, ao entendimento. E aí entra uma questão muito pontual, que é quando se procura ajuda, que nos auxilia muito no processo diagnóstico, é um exame que se faz o processamento auditivo. Por quê? Porque muitas vezes chega até o consultório crianças já com o encaminhamento tem um TDAH. E aí a gente investiga mais a fundo, não é que a criança tem um TDAH, ela não foi investigada, o processamento auditivo central dela. Se ela tem uma falha nesse processamento auditivo, consequentemente, ela não vai conseguir memorizar, fixar e entender. E aí os pais muitas vezes acham, não, é um TDAH. Por quê? Porque leram uma informação em qualquer meio digital sem ter uma credibilidade científica. Então a gente tem que ter esse olhar e principalmente verificar como é que é esse processamento auditivo. E na nossa cidade nós temos muitos profissionais que realizam esse exame e bons, temos clínicas especializadas para isto, e a gente tem que ter essa rede, porque quem é portador desse transtorno sofre muito. Por que ele sofre muito? Porque ele não consegue se organizar. Então, muitas vezes, ele é cobrado da organização do quarto, da organização das tarefas, da organização do seu material, do esquecimento de situações cotidianas, como, por exemplo, até mesmo escovar um dente, lavar um rosto quando acorda, atividades básicas cotidianas que comprometem o seu funcionamento. E que é do transtorno. E que é do transtorno. Pode não ser. Perguntamos, o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade aparece na infância e geralmente acompanha a pessoa por toda a vida. Isso é uma afirmação. Fizemos e perguntamos lá para o nosso público. É mito ou é verdade? 15% acham que é mito, que o transtorno ele não aparece na infância e geralmente não acompanha a pessoa por toda a vida. A verdade, 85% acham sim que o TDAH ele aparece na infância e acompanha essa pessoa pelo resto da vida. Então, como as pessoas têm conhecimento disso, né? Eu fiquei impactada com esse resultado. Muita gente sabendo. Muita gente sabendo porque se proliferou esse diagnóstico e se popularizou o acesso à informação. Só que a grande questão que também veio à tona e porque se tem muitas pesquisas hoje em dia e se popularizou, também é pela questão da medicalização.
porque vamos agora um público um pouquinho mais adiante, né? Vamos pensar em estudantes, em adolescentes que estão entrando numa graduação, até mesmo pessoas que já estão na graduação. A questão medicamentosa, o déficit de atenção, tem medicações que são da família, né, da classe das anfetaminas, ou seja, elas te provocam uma concentração muito maior de energia cerebral que tu mantém o teu foco. Então, os adultos e os adolescentes muitas vezes utilizam dessa estratégia para os estudos. E a partir disso, começou a falar-se mais, porque esses medicamentos são propícios justamente para essa patologia, né? São medicamentos de que ajudam e que são específicos. Então, por isso que houve essa proliferação dos diagnósticos, houve um conhecimento muito maior, porque as pessoas foram em busca de saber o porquê que aquele medicamento faz tanto efeito, por que aquele medicamento ajuda na concentração, e aí que começou a desmistificar o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Tem alguém com TDAH na sua família? Sim, 50%, não 39%. Eu, 11%. Se contar o sim e o eu aí, 61%. É muita gente. É muita gente. Por quê? Porque o TDAH, ele também é hereditário. Então, ele pode ser transgeracional, na maioria dos casos. Só que o que acontece é que não é diagnosticado um pai ou uma mãe que são portadores do transtorno, e aí quando vão fazer a investigação com o seu filho, verifica-se que tem. Aí que há um diagnóstico tardio. Então, quanto mais cedo a gente puder diagnosticar, que não é um rotular, mas sim ajudar aquele paciente que está sofrendo pelo transtorno, melhor, porque vai acometer ele em todas as suas esferas. E uma coisa, o TDAH, mesmo na desorganização dos portadores, digamos assim, eles conseguem se organizar na desorganização, né? É uma coisa contraditória. Se acham. Né? Então, por exemplo, tu pode ter em cima de uma mesa uma pilha com 50 folhas. Mas eu quero a folha que está escrito tal texto. Não, mas eu sei que está aqui no meio, então eu vou lá e busco. Mas como é que tu consegue te achar no meio de 50 folhas? Ou seja, na desorganização ele consegue se achar. E aí a gente tem o que? As peculiaridades do transtorno, que tu pode ter um foco atencional muito explícito, ou tu pode ter um multifoco. Perguntamos também, que sintoma do transtorno você observa com mais frequência em sua volta? Desatenção, 61%, inquietude, 28%, impulsividade, 11%. Olha, aí temos 3 sintomas, né? Desatenção, inquietude e impulsividade. Essas 3 condições a gente tem que ter a clareza do que, primeira coisa, a desatenção, somente ela sozinha não é um critério que se fecha só para o transtorno. Eu sou desatento, vou fechar o diagnóstico de TDAH. Não, a gente tem que ter uma duração, uma intensidade e uma frequência e acometer em outras esferas também, porque a desatenção pode estar ligada, como eu falei lá no início, pela questão do teu processamento auditivo estar prejudicado e também pela questão de você, no seu desenvolvimento, ter questões que passaram despercebidas. E aí, então, há um somatório dessas condições que levam os pais a pensar, não, mas ele é desatento, ele não consegue fazer nada. Mas, para aí, não consegue visualizar o que ele consegue fazer, que é da natureza, que é normal, e acabam validando apenas o que eles não conseguem fazer. A impulsividade também é um outro fator. Por quê? Porque pacientes que têm o TDAH, eles têm uma condição de ser mais impulsivos. Muitas vezes pode se colocar em situações de risco, de perigo, sem avaliar o que pode acontecer depois. E podem apresentar também uma maximização do humor, num estado de euforia. Por isso que a medicação também é necessária para ajudar nessa regulação. Pelo que tu falou, acho até aqui, Patrick, não é um diagnóstico simples e nem rápido. Não. De avaliação. Vai-se a fundo mesmo para se conseguir dizer com certeza é TDAH. Por quê? Porque além do TDAH, a linha é muito tênue entre outros diagnósticos, que ele pode ser confundido
com outras patologias. Por isso que esse olhar mais afinco é necessário, porque se eu vou dar um diagnóstico de um déficit de atenção e hiperatividade que é muito sério, eu tenho que observar quais são os sintomas que esse paciente também está observando, que está apresentando, para não confundir na minha avaliação. Por quê? Porque posso ter um TDAH, posso ter um transtorno de humor, pode até mesmo ser confundido com os sinais do TEA, o transtorno do espectro autista, né? Então, a gente tem outros subtipos, tem outras patologias que se caracterizam e as pessoas confundem com subtipos, só que TDAH não tem subtipos. É somente essa classificação: transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, transtorno de déficit de atenção ou hiperatividade, mas todos são portadores de TDAH, independente se for TDA, se for somente o H. Ok. O transtorno TDAH é o transtorno que mais leva crianças e adolescentes aos serviços especializados, afirmamos isso. O que o público acha? É mito, 14%. É verdade, 62%. Eu desconheço, 24%. É o transtorno que mais leva crianças e adolescentes aos serviços especializados? As pessoas colocaram, né, sendo mito de 14% na nossa enquete e verdade de 62%. Na verdade, isso é um mito. Por quê? Porque o TDAH, hoje, por mais que eles tenham pesquisas, seja falado, exemplificado e consegue assim, mostrar como que é o funcionamento de uma pessoa portadora, as pessoas não vão em busca na saúde pública ou no posto de saúde ou por qualquer outro, em clínicas particulares ou hospitais, por causa do TDAH. Vão muitas vezes por achar que estão com uma crise depressiva, que daí está relacionado ao humor, e aí pode, numa investigação mais a fundo, aparecer que tem um TDAH e dar continuidade a um tratamento. Então, não é algo assim que realmente procuram pelo TDAH. Não, isso é um mito. Essa questão de procurar, podemos dizer assim, sendo bem popular, fica em segundo plano. As pessoas procuram por qualquer outro motivo, menos em primeira instância. Então não aparece, não é a maioria, o número de pais e cuidadores de crianças e adolescentes que aparece lá e diz: ai, Patrick, quero ver porque eu acho que ele é hiperativo, ou ele deve ter esse TDAH porque ele tem muita dificuldade de focar atenção nisso ou aquilo. Não é. Na clínica particular, é um dos grandes motivos de procura. Por quê? Porque muitas vezes as escolas também observam esse comportamento. Só que a gente tem que levar em conta e consideração de que uma criança que está em idade escolar, que passa uma tarde ou amanhã, ou até mesmo um turno todo, 2 vezes na semana na escola, ela tem um comportamento. Quando chega em casa, ela vai ter outro comportamento. Agora, se coincide esses dois comportamentos, tanto na escola quanto em casa, já é um sinal de alerta. Por quê? Porque ele vai apresentar esses mesmos sintomas, seja de hiperatividade ou desatenção, em todos os ambientes. Ele não vai ser, por exemplo, um aluno hiperativo na sala de aula e em casa ele ser super tranquilo, zen, que faz todas as tarefas, que assiste a sua TV, que lancha, que dorme no horário. Não, ele vai ter também uma aceleração aí em casa. Independentemente do meio, local e da situação. Exatamente. E vamos a mais uma enquete e depois já chamando o intervalo. Quem teve ou tem TDAH tem mais chances de fracasso acadêmico? 23% achando que quem tem o transtorno tem mais chance de fracassar na academia. Abandono escolar, 37%. Acidentes de trânsito, 17%. Uso de álcool e drogas, 23%. Olha só, né? Aí a gente tem dois resultados com 23%, o fracasso acadêmico e o uso de álcool e drogas. E por que desse resultado assim, né, estar semelhante? Primeiro, a questão do fracasso escolar, do abandono escolar ou acadêmico, se dá por quê? Porque mexe com as questões motivacionais. Então, se apresenta a desmotivação e que a criança ou adolescente se coloca numa posição de que ele não consegue, de que ele não consegue se concentrar, dar conta daquelas atividades, é o quê? Bom, eu vou abandonar mesmo, eu não vou conseguir, então o que eu quero aqui? Né? Sendo bem popular na linguagem popular. Então, há
sim, essa questão do abandono de uma forma mais fácil. E pela questão da impulsividade associada com a hiperatividade, o uso de substâncias também é concomitante com o transtorno. É muito comum ter um abuso, ou seja, de álcool, de tabaco, de drogas, da forma que for, porque eles estão muito ativados comportamentalmente, né? E o senso inibitório não funciona, digamos assim, não tem aquela barreira da censura. Então, subentende-se que ele pode fazer tudo que não vai ter consequências. Esse é um funcionamento, muitas vezes, de um paciente que tem o déficit de atenção, hiperatividade. E essas questões, quando a gente observa, é muito importante o tratamento e ter esse olhar. Porque são pacientes que estão em sofrimento, porque eles acham que é normal ser assim, que aprenderam dessa maneira e que podem tudo a todo momento, a todo instante, sem pensar nas consequências, e aí que vem as questões posteriores de que? Relacionado à moral, relacionado ao arrependimento, relacionado à questão dos relacionamentos. Só vai agravando. Só vai agravando. E eu tenho que chamar o comercial agora, porque senão só vai agravando a minha relação com o Fernando Barcelos. Estamos apresentando Faz Sentido. So darling, take my hand, you got to understand. I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy. I don't wanna just be friends. Chegou o Clube D+, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Nele, você tem muito mais descontos em restaurantes, lojas, cinemas, academias, farmácias e muito mais. Vem ser mais. Assine agora pelo WhatsApp 55 32 13 7272 ou pelo site do Diário. Clube D+, muito mais vantagens para você. Aos 28 anos, a Della Páscoa Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes, apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região, através da infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade. Della Páscoa Engenharia, há 28 anos transformando a cidade e região. Em comemoração ao Mês da Mulher, o evento Conexão Mulher nasce de uma parceria do Grupo Diário e da colunista social Maristela Moura. Para celebrar essa união,
O Grupo Diário abriu suas portas para receber neste evento exclusivo mulheres influentes da cidade e contou com um time de palestrantes único. Maristela Moura conta um pouco mais do seu retorno e da programação do evento. Eu acho que os eventos, graças a Deus, depois da pandemia, né, estão voltando com tudo, dá para se dizer, né? Porque tem bastante evento na cidade e eventos bons, eventos bonitos, e eu acho que o nosso é mais um, né? Mais um evento bom e um evento bonito. E essa retomada eu acho que faz parte, eu acho muito bom, e para a coluna social não tem coisa melhor, que a gente realmente vive de eventos, né? E de gente bonita e de coisas boas para a gente falar na coluna social. No evento, as convidadas tiveram a oportunidade de conversar com Marcela Cerro Frasson. A escritora apresentou seu trabalho editorial e também deu dicas sobre o mercado de luxo, sua especialidade. Então, eu vou compartilhar um pouquinho, né, de todo o conhecimento super profundo sobre o mercado de luxo que eu trago no livro, né? Então, vou fazer uma apresentação, uma breve apresentação desse conteúdo para contextualizar o mercado, dando algumas dicas também para as pessoas que pretendem empreender no mercado de luxo, né? E como eu disse, o livro está aí, então, para quem quiser um conhecimento mais aprofundado sobre o mercado de luxo, a questão da experiência de consumo e da emoção, né? Então, com certeza encontrará no livro também. Outra palestrante da noite foi a grande parceira do Grupo Diário, Jennifer Portela. A advogada falou da celebração do Mês da Mulher para, numa conversa com o público da noite, ressaltar a conquista de direitos femininos. Muitas vezes nós, mulheres, não sabemos como alcançar a nossa voz. E através dos nossos direitos vem também o nosso empoderamento. Então é muito incrível a gente poder contar um pouco das histórias das mulheres que eu atendo e principalmente para que as mulheres que nos escutem saibam que existe sim um caminho para a gente se posicionar sem violência, mas que principalmente nós tenhamos os nossos direitos garantidos, seja como mãe, seja como esposa, seja no ambiente de trabalho. Quando falamos em direitos das mulheres, também pensamos no empoderamento feminino. E foi sobre isso que Juliana Silveira conversou com as convidadas. Acho que um pouquinho da minha vivência é pequena, é pouca, mas eu acho que é uma informação muito boa para todas as mulheres, porque aqui a gente não está como só profissional, estamos como mães, como dona de casa, que tem aqui também. Então, acho que todas poderem trocar essas histórias e também conhecer as meninas que vão falar ali um pouquinho também sobre a vivência delas, acho que isso é incrível. O Conexão Mulher foi apresentado pela Ótica Pontelli. É um oferecimento do Grupo Diário, em uma parceria especial com a colunista Maristela Moura, além do patrocínio da construtora Itaara, Mais Viva Farma e Nana, Clínica de Bioortomolecular e Estética, Dona do Meu Carro, Luz da Lua, Bela Festas e CV Cristina Vargas. Voltamos a apresentar Faz Sentido. TDAH, esse é o tema do Faz Sentido de hoje, com o psicólogo Patrick Ramos Camargo. A gente vai direto para a enquete, onde perguntamos o que o público acha dessa afirmativa. As meninas costumam apresentar mais sintomas de déficit de atenção. Mito, 73%. Verdade, 27%. E aí, em quem é mais comum o déficit de atenção? Menino ou na menina? Na verdade, a questão é mais observacional no sentido de que o menino, se não se comporta, se tem muita energia, ele é hiperativo. A menina, se tem muita energia, é da personalidade. Geralmente os pais costumam relatar isso. Ela é assim, ela se dá com todo mundo, ela é expansiva, ela brinca, ela adora estar no meio de todo mundo. Mas não vê que isso também pode ser um sintoma de hiperatividade. Então é mais difícil dos pais visualizarem e de se diagnosticar. Mas se comparando em relação ao masculino e o feminino, elas quase se igualam. É uma proporção quase semelhante. Não tem muita diferença. Não tem muita diferença. A diferença é o quê? É no processo diagnóstico, que nas meninas ocorre mais tardio e com menos frequência. E nos meninos observa-se desde a primeira infância e com mais frequência. E aí a gente entra numa questão relacionada também ao ambiente escolar, que muitas vezes, se nós pegarmos uma classe de 30 alunos, por exemplo,
onde 3 têm um diagnóstico. Dessas 3 crianças diagnosticadas, 2 têm o diagnóstico de TDAH, nós estamos falando quase em 10% da turma. Ou seja, na proporção, é muito. E aí a gente pensa numa escola grande, a gente pensa num universo onde se tem um relacionamento entre outras turmas. Quantos % dessa população escolar sofre desse transtorno que estão medicados, tratados e que não estão diagnosticados e que estão mascarados os sintomas? E aí que entra essa diferença entre a menina e o menino. Os meninos, afirmamos, os meninos tendem a ter mais sintomas de hiperatividade e impulsividade. É mito, 43%. Verdade, 57%. Então, é aquilo que nós falamos. Os meninos são observados muito mais que as meninas. Por isso que se tem esse diagnóstico nessa faixa etária entre os meninos. As meninas fica subentendido. Por quê? Porque é diferente, elas brincam de outra maneira, elas fazem outras atividades, elas têm um outro contexto que se está inserido para que elas, digamos assim, extravasem a sua energia. Então, a observação é muito mais para o sexo masculino do que para as meninas. E, independente da faixa etária, a gente tem o quê? Na questão do tratamento, isso a gente vê até em consultório. De cada 10 pacientes que chegam no consultório, 8 são meninos, que possivelmente possam ter um diagnóstico de TDAH, e 2 são meninas. Ou seja, a prevalência entre as meninas e a busca pelo tratamento é muito menor. E não quer dizer que não tenham. Não quer dizer que não tenha. E aí a gente entra com as questões relacionadas também à cultura, desenvolvimento, à informação, ao meio que ela está inserida, entre tantas outras situações. Para se fazer um diagnóstico certeiro, né, para conseguir se afirmar TDAH, além do psicólogo, que outro profissional é necessário nesse contexto? Bom, o que acontece? Temos 2 caminhos aí. Primeiro, quando se tem uma criança que a escola visualiza, observa um comportamento diferente, que eles desconfiam que possa ser o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, eles buscam auxiliar os pais a buscar um profissional da psicologia. Consequentemente, esse paciente chegando até um profissional da psicologia e uma boa avaliação, que muitas vezes engloba também uma avaliação neuropsicológica, se busca a psiquiatria pela questão medicamentosa e para tirar qualquer dúvida também como um auxílio e sendo necessário um neuropediatra ou até mesmo um neurologista infantil para que se faça toda essa questão da verificação. E aí, confirmado esse diagnóstico, qual é o tratamento? É um tratamento medicamentoso, na maioria das vezes, associado com a psicoterapia, porque pacientes que têm o déficit de atenção, ao mesmo tempo que tem todo esse prejuízo significativo, eles despertam para algumas habilidades. Então, por exemplo, um paciente que é impulsivo e hiperativo, ele tem o quê? A seu favor, podemos dizer assim, a questão da habilidade social de conversação, de sociabilidade. Ele conversa mais, ele socializa mais. Então, esse é um fator protetor e um fator positivo, porque faz com que aumente o seu repertório de conhecimento, aumente a sua sociabilidade, que, consequentemente, na adultez, vai ajudar no seu campo profissional. Então, ao mesmo tempo que o TDAH é tão prejudicial, ele também, a gente pode dizer, que tem algo positivo aí. Muitas vezes a gente lembra que ouve, mas ele é muito comunicativo, ele é extrovertido, ele se relaciona bem com todo mundo e tal, e às vezes não é apenas isso. Né? Não é apenas isso, porque está ligado com as questões relacionadas ao quê? A tua hiperatividade. É muito difícil de diagnosticar, assim. E as pessoas acham que só olhando e observando vão conseguir saber se é ou não é. E hoje também, assim, a gente também conta muito com a ajuda da mídia, né? Para isso, que é muito importante, né? Como o nosso programa. Mas nós temos também 2 personalidades brasileiras que recentemente revelaram que tem o TDAH, mas que não era nenhuma novidade pra gente, que é a apresentadora Sabrina Sato e a Tata Werneck.
né? Se a gente observar o comportamento das duas, claro, são pessoas diferentes, mas estão na mídia... hiperatividade ambas, né? Exatamente. Minha nossa. Se a gente observar, por exemplo, a Tata Werneck, ela tem um ataque ali, ela fala, que às vezes tu não entende. Às vezes interrompe. Exato. Não consegue esperar a pessoa terminar de falar. Que é uma das características, porque quais são as características de quem tem o déficit de atenção? É não esperar o outro terminar de falar, muitas vezes, é interromper a todo momento, não ter paciência para finalizar determinadas tarefas, fazer muitas coisas ao mesmo tempo e não conseguir finalizar, ter a questão da procrastinação, que é o famoso deixar para depois. Agora me lembrei de uma conhecida que descobriu depois de fazer, acho que foram 4 cursos de graduação, que ela começava e não terminava e dizia, não, mas não é isso. E depois, mais na frente, já adulta, casada com filhos, já jovem, ela descobriu que tinha um transtorno. Ela não conseguia seguir, ficava trocando, não conseguia focar, não conseguia... E era sempre isso, sempre a desistência. Ela nunca ia imaginar que era isso. Imagina qualquer outra coisa, menos o déficit de atenção. Por quê? Porque a gente tem aquela característica popular de que quem tem um déficit de atenção é aquela pessoa que está sempre hiperativa. Esse é o conceito que as pessoas têm, a visão que as pessoas têm do transtorno. E não é só isso. Ou aquele que está sempre no mundo da lua, não está sempre no mundo à parte. Que está sempre pensando, né, propriamente, como te diziam os antigos, nós não me esqueço que tu não é, né, da mesma idade que eu, né, Fábio? É a morte da bezerra, né, pensando na morte da bezerra. Sempre com a cabeça na lua. Sempre com a cabeça na lua. Para tratar TDAH só com medicamento, afirmamos isso. Mito, 71%. Verdade, 29%. E aí, Patrick? Na verdade, é um mito, né? Porque o TDAH, ele não é tratado só com medicamento. Ele tem que ser tratado com a psicoterapia também. Por quê? Porque pacientes... Tá, mas o medicamento ou remédio precisa ser necessariamente usado? Na grande maioria dos casos, né? A gente pode dizer assim que 90% é muito difícil quem não precisa usar o medicamento. Porque não tem essa história, eu tenho um grau leve de TDAH, o meu TDAH é muito baixinho, muito fraquinho. Não existe. Tu tem o TDAH, tu tem TDAH. Tu não tem um nível, tu não tem um grau, tu tem o transtorno e ponto. Então vamos tratar. Então como que nós vamos tratar? Com a psicoterapia, por quê? Porque no déficit de atenção, tu vai ter uma baixa de enfrentamento, de habilidade de enfrentamento das situações. Tu tem a tendência a estar mais vulnerável, a ficar mais deprimido, a sentir uma sensação assim, de desconexão com si mesmo. Então, para enfrentamento dessas habilidades, a psicoterapia vem com tudo. E a questão medicamentosa age o quê? No controle dos impulsos e também na concentração, na memória, ajuda na percepção. A focar. Ajuda a focar, tu se manter mais centrado. E isso é muito nítido quando se tem pacientes que usam medicação, quando se tem pacientes que usam e param de tomar. Por quê? Porque a medicação para o TDAH, ela pode ser de uso contínuo, todos os dias, como ela pode ser de uso semanal e no fim de semana, por exemplo, os pacientes não tomar num sábado e num domingo, mas tu já observa a diferença. Claro que isso é alguma das substâncias, porque nós temos no mercado hoje em dia, nós temos 3 substâncias responsáveis pelo tratamento do TDAH. E temos uma outra que não veio para o Brasil, que é comercializada somente nos Estados Unidos, que inclusive tem até um documentário no Netflix sobre essa substância e pela proliferação dos diagnósticos, que também trata. E aí que entra essa questão da medicação. Então eu posso tomar hoje, por exemplo, para ir para a aula, ok? Porque ela vai ter uma duração de 4 horas, como tem a mesma medicação que ela é, digamos assim, largada no organismo com mais lentidão, que ela dura 8 a 10 horas, temos uma concentração muito maior de um outro medicamento que é mais indicado para adolescentes do que para crianças, que dura o dia todo, mas como toda medicação, ela tem os seus efeitos, né? E é muito comum, às vezes, os pacientes reportar de que, assim, quando termina o efeito da medicação, sentem aquele cansaço, né? Quem toma a medicação para o TDAH, muitas vezes não consegue se alimentar. Então, esses cuidados entre uma medicação e outra também é necessário, porque ajuda na preservação do que é da tua cognição, na tua concentração, nas tuas atividades cotidianas.
Tá, mas quem toma a medicação, independentemente se é todo dia, se folga algum dia, é para a vida toda? Sim. É para a vida toda? É para a vida toda. Que nem quem tem, como eu, pressão alta, hipertensão, é para a vida toda. Mesmo que melhore, mesmo que Exato, tu vai ter reduza, que tomar, vai ser para a vida inteira. porque tu tem que regular, por exemplo, no caso da pressão Mas alta. é uma falta de alguma substância química, então, que precisa regular permanentemente? Há estudos agora, porque na verdade nós não temos ainda concluída a pesquisa do mapeamento cerebral da zona responsável. Bom, TDAH é nessa zona cerebral aqui, falta essa substância que acontece, vamos usar essa medicação para essa região cerebral. Tá? O que nós temos? Essa medicação, ela age na parte da memória, da concentração. Então, ela abrange muito maior. Nós não temos ainda marcadores genéticos, nós temos evidências. Então, ainda está sendo estudado. Nós temos também testes na avaliação psicológica hoje que já são validados, né, através de pesquisas que nos levam a investigar a questão do déficit de atenção e hiperatividade. Inclusive, nós temos no Brasil a Associação Brasileira de Déficit de Atenção, que era presidido pelo Dr. Paulo Matos, que tem um livro muito bacana que se chama No Mundo da Lua. Tá? O Mundo da Lua é um livro assim, básico, científico, onde se tem perguntas e respostas, assim, desde as mais complexas às mais básicas, onde quem é portador, é familiar, é uma leitura assim, para tanto profissionais quanto para o público leigo, que é muito bacana de saber, porque tu está lendo algo assim de que realmente tem uma comprovação científica, tem algo de que tu vai estar bem instrumentalizado. Fica a dica aí. Se é hereditário, tem alguma questão, como tem algumas outras doenças, por exemplo, pula uma geração, ou às vezes duas, ou não, é pai, aí filho, aí sucessivamente todos... Pode pular. Pode pular, porque muitas vezes não se tem esse diagnóstico. Então, por exemplo, meu avô tinha e não era diagnosticado. Tá, mas o meu pai tinha e nunca ficou sabendo. Aí, por exemplo, eu tenho. Mas quem é que tinha? Era meu pai ou meu avô? Não sei, mas talvez o meu pai e meu avô tivessem, mas a gente não sabia. Mas eu sei que de algum lugar veio, ou foi do meu pai ou foi do meu avô. Então, tem essa questão transgeracional, sim. E um outro caso é quando se sabe, mas o meu avô tinha, mas o meu pai não tinha. Meu pai era super tranquilo, fez todos os exames, fez todo o acompanhamento, não tinha, tudo certo. Tá, mas então por quê? Mas o meu avô tinha. Então, pulou a geração do meu pai e eu tenho. Mas talvez o meu filho vai ter? Sim, meu filho pode ter. Né? Tem grandes chances. Mas também não é condicionante, quer dizer, se não é condicionante, não mas na maioria dos casos, sim. Vai aparecer. Vai aparecer na maioria dos casos. Na volta do intervalo, a gente vai trazer situações aqui para o Patrick, que gera muitas dúvidas para pais, mães, professores, cuidadores de crianças e adolescentes, que diante de alguns sinais atentam. Será que não é o TDAH? Então, na volta do intervalo, a gente vai trazer algumas situações para te ajudar. Estamos apresentando Faz Sentido. So darling, take my hand, you got to understand. I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy. I don't wanna just be friends. Chegou o Clube D+, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Nele, você tem muito mais descontos em restaurantes, lojas, cinemas, academias, farmácias e muito mais. Vem ser mais. Assine agora pelo WhatsApp 55 32 13 7272 ou pelo site do Diário. Clube D+, muito mais vantagens para você. Aos 28 anos, a Della Páscoa Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes, apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região.
através da infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade. Della Páscoa Engenharia, há 28 anos transformando a cidade e região. Voltamos a apresentar Faz Sentido. TDAH, hoje aqui em conversa com o psicólogo Patrick Camargo. E a gente vai trazer algumas situações então, Patrick, de mães, pais, professores, cuidadores, avós. E aí tu nos diz, pode ser um sinal ou não, e em que momento eu me preocupo. Quer fazer um checklist? Já vou fazer um checklist aí. Então, vou trazer algumas situações aqui. A criança ou adolescente não conseguem prestar muita atenção a detalhes ou cometem erros por descuidos nos trabalhos da escola ou nas tarefas do dia a dia. Pais, prestem atenção. Pode ser um sinal. É um dos, né? Tá. Não é somente um. Tá, e aí tem que ter um olhar também para a frequência, porque quer dizer, eu reparei isso uma vez lá no mês e depois não aconteceu mais. Tem que observar a frequência. Se é toda semana, então observar os cadernos, como é que está a escrita, como é que está, né, o popular, assim, se está comendo números, comendo letras, se está conseguindo acompanhar, se a professora tem alguma reclamação, por exemplo, quanto ao capricho, quanto às famosas orelhas de burro, como falava antigamente, né, que as folhas amassadas, se está tendo esse acompanhamento. Por quê? Porque aí já nos acende a luzinha vermelha de que, opa, tem algo que está acontecendo. Merece ser investigado. Merece ser investigado. A criança ou adolescente tem dificuldade de manter a atenção em tarefas e até nas atividades de lazer. Bingo, também é um outro fator. Porque se está em atividades de lazer, que é algo prazeroso e ela não consegue focar, ou seja, vamos combinar de jogar uma bola. Certo. Aí eu vou jogar uma bola, eu quero jogar um basquete, eu quero jogar um tênis, eu quero jogar um futebol. Para aí, mas eu combinei a gente jogar bola, ou seja, eu não consigo manter meu foco atencional a algo que vai me dar prazer, então eu tenho que ter esse multifoco. Então é também um sinal de alerta, porque tu tá desviando a tua atenção de algo que foi programado porque tu não tá conseguindo, não é que eu não queira, eu não estou conseguindo me satisfazer e ter prazer somente com uma coisa, então eu preciso desse multifoco aí, é um sinal. Olha, a gente nunca imagina, né? A gente imagina que é uma criança ou adolescente testando inúmeras possibilidades. Parece que a criança ou adolescente não está ouvindo quando se fala diretamente com ele. Famoso, como tu falaste antes, o mundo da lua, né? Fala uma, fala duas, repete, tá? Tu entendeu? Aí se chega até a criança e fala, tu ouviu o que eu disse? Tu entendeu? Tu compreendeu? Não, o que era que tu estava falando? O que é que tu me disse? Tá, mas então tudo que eu falei tu não ouviu? Não ouvi. Ou seja, a criança está verbalizando que ela não entendeu. Sim. É um sinal de que também nos acende esse alerta aí, mas sempre observando o quê? A frequência desses acontecimentos, não é porque aconteceu uma única vez pegando num período conturbado da vida, de repente, né? Exato, né? Numa questão de provas, que foi mal nas provas, apenas esse trimestre, mas aí no decorrer do ano conseguiu se
desenvolver. Tá, mas se ela começou o ano já indo mal, foi no segundo trimestre mal, no terceiro trimestre Sim. mal, né? Vamos Mais parar um aqui, alertinho aí. vamos ver. investigar. Aí é algo que também está sendo explicitado, que precisa da atenção porque não está conseguindo mesmo. A criança ou adolescente não segue instruções até o final e não consegue terminar deveres de escola, tarefas ou obrigações até como uma prova. Exato. Aí que entra o papel também no déficit de atenção e hiperatividade, o acompanhamento de um profissional da psicopedagogia, porque ajuda na organização de como estudar, de como se organizar, mesmo na sua desorganização. E aí, essa questão da organização para os estudos leva à questão da motivação, como a gente falou anteriormente, porque daí são pacientes que estão desmotivados porque tentam e não conseguem. E os pais muitas vezes reforçam, incapazes, achando que, meu filho não quer fazer. Na verdade, não é que teu filho não quer fazer. Preguiçoso Exato. ou qualquer outra coisa nesse sentido. A criança ou adolescente tem dificuldade para organizar tarefas e atividades. Isso a gente já falou, né? Bem típico. Vamos adiante com outras situações. Evita, não gosta e não se... deixa eu ver. Evito, não gosto ou me envolvo contra a vontade em tarefas que exigem esforço mental prolongado. Quer dizer, aquela tarefa que eu já sei que vai demorar e é uma prova que eu tenho que estudar e tem muito conteúdo, eu já tenho dificuldade de começar a estudar. Também é um outro sinal. Por isso que as escolas hoje em dia têm esse suporte de que tem atendimento especial individualizado, para que eles tenham uma prova, uma avaliação diferenciada, porque pela questão da dificuldade do entendimento. Então, tu vai fazer a mesma prova, só que com dizeres mais curtos, com títulos mais... E tem isso já na escola? Sim, por lei, e é obrigatório isso ter. Quem tem o transtorno pode ter acesso a provas... Tá, e como é que vai fazer, por exemplo, o Enem, que são aqueles enunciados gigantescos? Também se tem acesso ao Enem de uma forma diferenciada, porque tu pode dizer a mesma coisa, só que de uma forma mais sucinta. mais objetiva, é claro. Porque, por exemplo, no Enem é uma questão com alternativas de uma folha. Quem tem dessa atenção não vai conseguir. Imagina, é muito difícil e nem precisa ter às vezes. Não vai conseguir. Tu tem que ler quantas vezes para tu conseguir entender. Por exemplo, um texto. Eu dizia assim, João e Maria foram passear no bosque enquanto seu lobo não veio. Eu posso dizer, João e Maria passearam no bosque e encontraram o lobo. Ponto. Certo. Eu falei a mesma coisa. Muito mais simples. Muito mais simples. Eu vou entender e vou conseguir chegar lá no final. Vai conseguir captar a mensagem. E, digamos assim, decodificar, sendo bem popular, né? Para o nosso público poder entender. E aí que entra essas questões da interpretação, do auxílio e do acompanhamento. Imagina o sofrimento de quem tem esse transtorno. E muitas vezes as crianças que têm esse transtorno se sentem envergonhadas, por isso que mexe com a motivação. Né? Porque elas veem isso como uma falha, como algo de que elas são incapazes. Os outros conseguem ou não. Exato. Criança ou adolescente que perde coisas durante as atividades. Brinquedo, perde lápis, livro, dever da escola. Coisas importantes, tá ligado com a organização. Então a frequência, guarda-chuva, caneta, moletom, às vezes pode ser algo até tão insignificante como uma caneta, como pode ser algo de... Mas todo dia esquece uma coisa na escola. Todo um casaco, santo dia. Um guarda-chuva, uma capa de chuva, né? Não foi uma vez, toda hora. Exato. Eu tive um paciente uma vez que ele trocou os chinelos na educação física com o colega, e ele chegou em casa, cadê meus chinelos? Ele estava com o chinelo do colega, aí a mãe do colega teve que saber quem é que tinha pego. Ou seja, por uma desatenção, na hora de sair, pegou o chinelo ali que nem era igual ao dele. Mas o que é importante dizer é que não foi uma vez, né? São vários episódios que se configuram. Não são episódios isolados. A criança ou adolescente que mexe com as mãos ou os pés e se remexe todo o tempo na cadeira. Ficam batucando, ficam mais agitados, que não conseguem se conter, o famoso bicho carpinteiro popularmente, como diziam. Também é um outro sinal, porque ela tem que estar naquela agitação psicomotora para poder dar conta de algo que ela não vai conseguir. Porque está ligado à atenção também. Ou seja, a professora está passando algo no quadro, ela está tentando transcrever para o seu caderno, mas ela está se mexendo, ela está se batucando e não está conseguindo captar o que a professora está passando de mensagem. E aí que entra essa questão relacionada ao quê? Ao transtorno de aprendizagem também, porque eles estão interligados. Estou me lembrando agora de colegas que eu tinha na escola que passavam mexendo a perna, todo tempo batendo a perna. Digo, não pode ser normal. Das pernas inquietas. Todo tempo.
sai do lugar na sala de aula ou em outras situações em que se espera que fique sentado? Também, né? Mas sempre observando a duração e a frequência. Não é uma, não é duas. A gente tem que estar atento a esses sinais para não fazer um diagnóstico errôneo ou até mesmo assinalar algo onde não existe. Isso é muito importante. Tem dificuldade em brincar ou se envolver em atividades de lazer de uma forma calma e serena? Também, tá sempre a mil, né? Sempre colocando à frente de tudo a todos, querendo às vezes ser o líder da brincadeira. Às vezes a pessoa, os pais confundem, é um líder nato, né? Esse vai ser líder, olha só como ele exercendo a liderança na turma. Tá sempre à frente. Gente, isso é muito difícil de diagnosticar. É uma linha muito tênue, né? Exato, é uma linha tênue entre envolve todas as muitas coisas, muitas coisas. Responde perguntas de forma precipitada antes mesmo dela terem sido terminadas. Concluídas. Bingo. Também é uma das características. Sempre ter a resposta ou achar que sabe o que o outro vai falar e já complementar e finalizar a frase, situação, então, aquela a brincadeira. Pessoa que interrompe todo o tempo, toda hora, pode ter o transtorno. Pode ter o transtorno, sim. Viu como são vários sintomas, mas que a gente tem que observar a duração, a frequência e a intensidade e ter um olhar mais acurado também numa equipe multidisciplinar, porque o diagnóstico não se faz sozinho. Nós podemos diagnosticar, mas nós temos que também ter uma rede de contato onde a gente tem uma confiança com os outros profissionais para que consiga ter essa interlocução com a escola, com a família, com o psiquiatra, com o neurologista, com a psicopedagoga, com o profissional que for que esteja responsável por aquele paciente. E esses medicamentos, agora para finalizar, os medicamentos que são costumeiramente usados, eles têm contraindicações que possam ser o prejuízo ser maior do que o benefício que eles trazem? Tem estudo já nesse sentido ou não? Já que tem que se tomar o resto da vida, né? Dos prejuízos mais relatados, digamos assim, é pela questão da alimentação. Tá? Perde o apetite? Perde o apetite, né? A pessoa não consegue se alimentar na grande maioria dos casos. Essa é uma das contraindicações. E claro, como todas as medicações, né, se a gente pega a bula é uma bíblia. Né? Sim, sempre tem. Muitas coisas, mas essa é uma das mais corriqueiras, que é o que tem que ser avaliado pela questão da dose, pela questão da medicação. Por isso que nessa família se tem medicações específicas que podem ser alternadas para um melhor ajuste no paciente. Por que a gente demorou tanto para falar sobre esse assunto, será, Patrick? Tão relevante, tão importante, só agora a gente está trazendo. Né? Vamos nos recuperar, vamos fazer outros programas sobre esse assunto. Agradecendo muito a sua participação, a sua companhia. Voltaremos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Faz Sentido. Com Fabiana Sparrenberger e convidados.